Enquanto as nossas crianças estão se dirigindo para o culto infantil, eu quero convidar você a organizar a sua agenda para que no próximo domingo você esteja conosco também. Próximo domingo, o culto será um culto infantil. O culto da noite será um culto infantil. Então, as crianças não só estarão participando do culto, mas o culto será traduzido, na verdade, numa linguagem que elas possam entender. E aí, esse momento do culto, as crianças não vão sair, elas vão permanecer, porque a gente entende que a palavra que é dirigida ao adulto, a criança pode ter dificuldade de entender. Mas a palavra que é dirigida à criança, o adulto entende bem. Então, próximo domingo, culto infantil, você está convidado a participar conosco. Amém? Muito bem, meus irmãos. Setembro Azul. Setembro, tudo bem, nós já estamos nele, né? Mas por que azul? E por que quando nós falamos sobre o ministério com surdos, nós falamos sobre a cor azul? Na verdade, não foi por acaso que eu coloquei essa camisa. Então, a gente quer falar um pouquinho sobre isso, antes de entrarmos propriamente no conteúdo da Palavra de Deus que a gente vai meditar nessa noite. Entendendo que, para que nós possamos sermos alcançados pela graça de Deus, nós precisamos entender esse plano de salvação de Deus. E então, para que possamos entender, precisamos ouvir. Alguém precisa comunicar para nós. Isso tem tudo a ver com Libras, tem tudo a ver com o ministério com surdos. Então, que história está por trás da cor azul? Quando a gente começa a se envolver com esse ministério, a gente começa a perceber não só toda a dificuldade presente na vida do surdo, na nossa sociedade, mas a gente é convidado a olhar para a história. E a história do surdo não é uma história bonita, é uma história de muito sofrimento. Fazendo uma leitura rápida, aí eu quero, inclusive, dizer para você que o que a gente vai fazer agora aqui é um resumo rápido, mas se você quiser mais informação, depois a gente vai postar no Grupo Frutifique um vídeo trazendo mais informações sobre essa história do surdo. E se você não faz parte não está adicionada no Frutifique, atrás do banco aí tem um QR Code, aí você pode mirar sua câmera depois e pode ingressar nesse grupo, e ali a gente está sempre postando alguma coisa que vai ser interessante para a sua caminhada cristã e também para interagir com as atividades da igreja. Muito bem, o que a gente sabe, de uma forma resumida, a respeito da história do surdo? Na Grécia Antiga, acreditava-se que os surdos eram incapazes de raciocinar e de aprender. Então, esse era o pensamento em torno do surdo. E por isso, o surdo ele tinha dois destinos na sociedade grega antiga. Ou eles eram explorados no trabalho, ou eles eram assassinados. Então, assim a Grécia Antiga lidava com o surdo. O tempo passa, e na Idade Moderna, um filósofo chamado Girolamo Cardano, acho que é assim que se pronuncia, ele, nos seus estudos, ele concluiu que o surdo tinha capacidade de aprender por sinais e por escrita. E então os surdos começam a ser ensinados. Começa então a criar-se ferramentas ou escolas ou movimentos para que se pudesse ensinar os surdos, ajudá-los a se comunicar. No Brasil, em 1857, criou-se a primeira escola para surdos. E já foi assim um passo extraordinário. Mas aí logo depois, todo esse movimento, que é um movimento mundial, ele sofre um baque muito grande. Em 1880, houve um congresso chamado Congresso de Milão, e nesse congresso foram estudar como é que iam lidar com o surdo, essa questão de alguns surdos conseguirem vocalizar, outros não, e aí optarem por falar através dos sinais, e no final das contas, o resultado daquele congresso foi a decisão de que em todo o mundo seria proibido que o surdo se comunicasse através de sinais.
Então, isso foi um retrocesso muito grande, uma dificuldade muito grande para a comunidade surda em todo o mundo. Mas os surdos e aqueles que se sensibilizavam pela sua causa continuaram lutando, continuaram buscando seu lugar, né, a sua inclusão na sociedade. E, pela graça de Deus, foram alcançando espaço. Durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos, então, aquilo que dá origem a essa adoção da cor azul para a comunidade surda. Os nazistas consideravam algumas classes de pessoas como pessoas inferiores, e os surdos estavam incluídos nessa classe. Então, os surdos eram obrigados a usar uma identificação, uma fita azul no braço, né, sendo identificados como esse grupo de pessoas inferiores, e, portanto, aquilo que hoje, a cor que hoje identifica uma luta, identifica uma conquista, uma busca no seu lugar, naquela época era quase que um decreto de morte. Muitos surdos foram mortos nas câmaras de gás, porque os nazistas consideravam como pessoas inferiores. Mas a comunidade surda continuou lutando e buscando os seus direitos, buscando o seu lugar. A partir dos anos de 1960 e 1970, houve um grande movimento no Brasil a favor da comunidade surda. E hoje eu tive assim, a grata alegria de saber que a avó da nossa irmã Caroline, obrigado, a memória às vezes falha, a gente não erra fácil, mas às vezes esquece o nome. A avó da irmã Caroline, que era membro da primeira igreja batista em Niterói, pastor Fanini, participou desse movimento, que conquistou esse espaço da comunidade surda e fez com que a Libras se tornasse, nos anos seguintes, né, se eu não me engano, 2002, me ajude, 2002, oficializado como a língua brasileira de sinais, e então a gente ganha todo esse avanço, né, da comunidade surda. Ainda tem muita coisa para conquistar, mas a gente louva a Deus, porque se nós estamos realizando esse culto hoje, essa formatura, isso é resultado dessa luta, é resultado desse reconhecimento, é resultado do entendimento de que os surdos são amados por Deus. E Deus deseja que os surdos conheçam a sua palavra, participem do culto a Deus e entendam aquilo que está acontecendo. E possam, entendendo a mensagem da salvação, possam dizer sim para Jesus, para que Jesus habite em seus corações. Então nós louvamos a Deus por isso, louvamos a Deus por essa história, louvamos a Deus porque apesar da ignorância humana, o amor de Deus, ele não falha. Então, o que nós estamos vivendo hoje aqui, é resultado do amor de Deus, e nós louvamos a Deus, porque a Igreja Batista no Granbury tem se mostrado sensível a essa necessidade do surdo, e eu confesso, irmãos, que eu estou assim com o coração transbordando de alegria e de um santo orgulho, né, de ver os nossos irmãos concluindo esse curso e com essa alegria de poder estar traduzindo os nossos cultos, ajudando os surdos que se fizerem presentes daqui por diante na nossa igreja a entenderem o amor de Deus, a ajudar a Larissa, que até então vinha numa carreira solo aqui, né? Graças a Deus, ajudando a Larissa a comunicar o amor de Deus e a integrar o surdo na nossa comunidade. Então, nós louvamos a Deus por isso. Dito isso, então agora, com essa alegria de saber que não só a Larissa, mas outras irmãs e irmão, eu não posso dizer irmãos ainda, mas irmão, poderão auxiliar os surdos a entenderem a palavra que é pregada aqui. Eu quero compartilhar com os irmãos, então, o texto de Efésios, capítulo 2, versos 1 a 10.
Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 1 a 10. A palavra de Deus nos diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Eu quero pensar com os irmãos essa noite sobre o tema a salvação e o que precisamos saber. Então, nós falamos sobre salvação, falamos sobre um Deus que vem a nós e quer nos salvar. Mas algum tempo atrás, eu ouvi um pastor, e ele dizia que quando nós vamos passando mais tempo na nossa comunidade de fé, na medida que os anos vão passando, nós vamos nos esquecendo de como uma pessoa que não conhece o Evangelho pensa. E às vezes a gente acredita que está comunicando a verdade de Deus, e na verdade não estamos. A gente pensa que está sendo claro nas nossas palavras, e às vezes não estamos sendo. E se eu não sou claro na palavra, se a pessoa não entende, então ela não pode tomar a decisão. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele diz que o semeador sai a semear a sua semente, e parte da semente cai na beira do caminho. E então as aves do céu vêm e comem a semente. Depois que ele acaba de contar a parábola, e ele se reúne com seus discípulos, longe da multidão, os discípulos perguntam para ele: Senhor, o que significa aquilo? Eles não entenderam a parábola, e Jesus vai explicar a parábola para eles. E aí, essa primeira parte da parábola me chama a atenção, porque Jesus diz, o semeador é aquele que leva a palavra, que informa as pessoas sobre a boa nova da salvação. Mas ele diz, a semente é o Evangelho. Então, quando você semeia, e a pessoa não entende, essa é a semente que caiu na beira do caminho. A pessoa não entendeu, o diabo rapidamente vem e arrebata a semente. E a pessoa não entende. Então, quando nós falamos sobre salvação, nós precisamos nos certificar de que aquilo que estamos falando está sendo entendido. A gente não precisa contar a história da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas a gente precisa falar sobre algumas coisas, que sem o conhecimento delas, a pessoa terá dificuldade de abraçar a salvação que Deus quer dar a elas, através da fé em Jesus Cristo. Então, a salvação e o que precisamos saber. O que precisamos saber sobre a salvação? Primeiro, precisamos saber que o homem é pecador. A gente costuma dizer que se uma pessoa não sabe que está doente, ou se ela não aceita a realidade de estar doente, ela não vai ao médico, ela não toma remédio. Então, as pessoas precisam saber que são pecadores. O homem é pecador. Os versos 1 a 3 que nós acabamos de ler, de Efésios 2, o texto diz: Ele lhes deu vida
quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Assim, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, inicia esse capítulo 2, falando sobre a realidade do homem. Ser pecador não é algo que deva ser relacionado apenas com uma ou outra ação pontual, né? Como se pecado fosse fumar, pecado fosse roubar, pecado fosse praticar algum tipo de violência contra alguém. Na verdade, essas são formas através das quais o pecado se manifesta ou se revela. Mas pecado é muito mais do que isso. Ser pecador é muito mais do que isso. Segundo o texto que nós lemos, o pecado no ser humano se revela de duas maneiras. A primeira delas, pela corrupção da natureza humana. O homem pecador, ele deseja aquilo que não deveria desejar e rejeita aquilo que deveria desejar e buscar para si. Então, o pecado corrompe a natureza humana, ou seja, o homem que foi criado para desfrutar da companhia de Deus e encontrar o seu prazer no exercício da vontade de Deus, vivendo para a glória de Deus, porque para isso somos criados. Por causa do pecado, passou a desejar a desobediência e a se inclinar naturalmente para o mal. O homem deseja, ele tem prazer, ele se sente atraído por aquilo que contraria a vontade de Deus. É por isso que não importa em que circunstância esse ser humano se encontre, se com abundância ou com escassez, não importa em que cultura esse ser humano se encontre, ele vai encontrar em cada circunstância, em cada cultura, a oportunidade de fazer aquilo que contraria a vontade de Deus. Então, o texto bíblico nos revela essa corrupção, quando ele diz, por exemplo, que o homem está morto, né? O texto diz, e ele deu vida a vocês, estando vocês mortos. Morte que é espiritual. O ser humano está vivo, ele está andando para lá e para cá, está conversando. Como assim, pastor? Está morto. Mas ele está morto espiritualmente. O homem é corpo, alma e espírito. A alma é o que você é. O seu corpo é essa ferramenta que possibilita que você opere no mundo físico e perceba o mundo físico. E o espírito é o que permite que você perceba a realidade espiritual. O que a Bíblia diz é que o homem, por ter pecado contra Deus, o seu espírito morreu. Então, ele não tem condição de interagir com o mundo espiritual, de ter a percepção do mundo espiritual, de entender a vontade de Deus, de se relacionar com Deus. É essa a realidade do homem, está morto. O texto também diz que ele vive segundo o curso desse mundo, que é dirigido por Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E aí, esse texto está dizendo que o ser humano, ele vive segundo o curso desse mundo que está dominado pelo o príncipe das trevas desse século. É assim que a Bíblia descreve esse ser espiritual, que atua influenciando a mente das pessoas e fazendo com que, através dessa influência, ele estabeleça leis, ele estabeleça formas de viver, valores para a sociedade, e as pessoas, elas vão seguindo esse curso. Então, está todo mundo indo para lá, né? Tem uma expressão que diz, se você não sabe para onde ir, siga o fluxo. Isso é terrível quando a gente fala sobre vida espiritual, porque o fluxo desse mundo caminha na direção contrária à vontade de Deus. Mas é assim que a Bíblia diz que o homem está. O homem que não tem essa percepção espiritual, ele está vulnerável às seduções e às mentiras do diabo, o qual vai corrompendo o coração humano e deformando a sociedade com valores contrários à vontade de Deus. Então, cada dia a sociedade vai mais
para longe de Deus. E aqueles, portanto, que vão participando da sociedade, vão sendo conduzidos dessa forma. A Bíblia ainda diz nesse texto, que esse homem vive pelos desejos da carne. Então, se a gente tivesse parado no ponto anterior, bom, esse homem, ele foi corrompido pelo pecado. Ele está sendo enganado. Então, não, ele não tem culpa. Mas, na verdade, o texto bíblico, ele não nos deixa em dúvida. O texto diz que esse homem vive segundo a inclinação da carne, segundo os desejos do seu coração. Desejos da carne. Deveria, portanto, esses desejos da carne estarem organizados debaixo da orientação divina, para fazer aquilo que é bom e rejeitar o que é mal. Os desejos da nossa carne não deveriam nos levar para longe de Deus. O que a gente chama de desejos da carne? A gente pode falar, por exemplo, sobre o seu paladar. Seu paladar é bom ou é ruim? Paladar é uma coisa boa, né? Deus nos deu paladar para que a gente pudesse, ao nos alimentarmos, termos prazer em fazer isso. Mas quando o meu coração está corrompido por causa do pecado, então eu já não como para me alimentar, eu como por prazer, eu como demais, eu caio no pecado da gula. Eu quero pagar e talvez roubar ou prejudicar pessoas para que eu tenha dinheiro para poder ir naquele restaurante chique. E aí, aquilo que deveria ser para que eu me alimentasse com prazer, corrompido pelo pecado, prejudica a minha vida e prejudica a vida dos outros. Quando nós falamos sobre sexo, Deus criou o sexo para a procriação e para que homens e mulheres, dentro do casamento, pudessem desfrutar dessa alegria, desse prazer, de estarem unidos, de se darem um ao outro. Mas quando o coração do homem está corrompido, o homem quer viver o prazer do sexo fora do plano de Deus, e aí nós temos toda essa destruição da sociedade. Nós temos filhos fora do casamento, nós temos adolescentes engravidando, nós temos a prostituição. Tudo isso como resultado da corrupção, dessa inclinação que deveria ser boa, se tivesse debaixo da vontade de Deus, até a busca pela prosperidade. Não é pecado desejar prosperar, mas quando o sentimento de querer buscar a prosperidade está corrompido pelo pecado, eu não quero apenas viver uma realidade melhor do que eu vivo, eu quero ter o que o outro tem, ainda que eu tenha que tirar do outro. Então, todas essas coisas revelam essa corrupção do pecado no ser humano. O homem escolhe, ele sabe qual é a vontade de Deus. Então, essa corrupção, esse deformar da natureza humana, o leva para longe de Deus. Então, essa é a primeira maneira com que o pecado se revela na natureza humana. Agora, qual é a segunda? A segunda é a escolha humana. Ou seja, mesmo quando o ser humano toma conhecimento de que o caminho que ele está trilhando está errado, eu já sei, já abriram a Bíblia para mim, já me mostraram qual é a direção que Deus quer que eu caminhe, mas aí o pecado, ele me atrai, ele me seduz, e mesmo sabendo qual é a vontade de Deus, eu escolho não fazer a vontade de Deus, eu escolho caminhar em outra direção, eu escolho voluntária e conscientemente permanecer abraçado às obras das trevas, rejeitando a luz que há em Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 19, o texto diz assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Então veja, esse homem é pecador, porque ele se inclina para aquilo que é contrário à vontade de Deus, porque ele é influenciado pelo diabo a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, porque ele é influenciado pela sociedade que está ao seu redor e que caminha contrário à vontade de Deus, mas ele também é pecador quando decide, mesmo sabendo aquilo que Deus quer para a vida dele, decide caminhar
na direção contrária, fazer aquilo que lhe dá prazer e não aquilo que dá prazer ao seu Criador. Nessa condição de pecador, desejando e escolhendo o pecado, não há no próprio homem esperança de salvação, porque todos os seus esforços, boas obras, e há pessoas que acreditam que fazendo boas obras, elas vão alcançar o céu, e às vezes elas se esforçam muito nessas boas obras, se envolvem com trabalhos sociais, mas o texto diz que não é pelas obras ninguém será salvo. Outros se envolvem com religião. Há pessoas que acreditam que se elas vêm dominicalmente no culto na Igreja Batista no Granbury, e se na hora das ofertas elas vêm e deixam uma oferta aqui, que isso pode ajudá-las no que diz respeito à salvação. Eu quero dizer para você, que se você pensa assim, você é muito bem-vindo aqui, a gente deseja muito a sua presença aqui, e deseja que Deus alcance seu coração, mas o ato de vir ao culto, de dar oferta, não, isso não salva você. E se você decidir de alguma forma ser membro dessa igreja, se a intenção é merecer a salvação, eu quero dizer que não vai acontecer. No dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele não vai procurar os rótulos denominacionais, Ele não vai na secretaria das igrejas pegar o livro do rol de membros para saber quem é que vai e quem não vai. Então não é pela religião. Algumas pessoas acreditam que pela moralidade podem merecer a salvação, e elas vão então criar regras rígidas para a moralidade. Não tem nada de errado com isso. Algumas regras Deus vai até aplaudir, vai dizer assim, muito bem, é isso aí mesmo, mas não é suficiente para a salvação. Algumas pessoas vão usar a negação. Não, esse negócio não existe não. No final das contas todo mundo vai para o céu. Ou então, não existe céu, morreu, acabou. O fato dele negar não faz com que a realidade seja transformada. O ser humano é pecador. Todos esses esforços não são suficientes para limpá-lo do seu pecado e ajustar a sua bússola espiritual, para que ele consiga caminhar na direção do céu e na direção da salvação. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. O ser humano é pecador. O apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto, ele se incluiu. Ele diz, nós também estávamos nessa condição, todos nós. Qual é a segunda coisa que o homem então precisa saber a respeito da salvação? Precisamos saber que Deus é perfeito. 1 João capítulo 1, verso 5, o texto diz assim, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. A afirmação de que Deus é luz e que não há treva nenhuma nele, significa dizer que não há imperfeição em Deus, que toda a sua natureza e todos os seus atributos são perfeitos, e isso é maravilhoso. O Deus que nos busca é um Deus perfeito, é um Deus infalível. No que diz respeito à salvação do homem, 3 atributos de Deus precisam ser considerados. Que atributos são esses? Santidade, Deus é santo. Amor, Deus é amor, Deus não tem amor, Deus é amor. E justiça, Deus é justo. Quais são as implicações desses 3 atributos de Deus no que diz respeito à salvação? Se Deus é santo, sua santidade é revelada através das suas leis, e sendo a santidade um atributo natural de Deus, Ele não pode diminuir a sua santidade, para que de alguma forma nós pudéssemos chegar perto dEle. É importante a gente entender isso. Quando Deus entregou ao homem as suas leis, o judeu acreditava que através da prática da lei, ele poderia ser salvo. Mas na verdade, quando Deus entregou a lei ao povo, nunca teve como objetivo que o povo fosse salvo pela prática da lei. A lei de Deus revela o caráter santo de Deus. E quando nós vamos tentar praticar a lei, o que nós observamos é que a gente não consegue fazer. Por quê? Porque Deus é santo e nós não. É impossível ao homem conseguir praticar toda a lei. E aí a lei ela serve para nos mostrar que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Não dá para entrar no céu por mérito. Isso é o que a Bíblia chama a nossa atenção. Deus diz
aos nossos corações em 1 Pedro 1, verso 16: sejam santos, porque eu sou santo. Deus não diminuirá a sua santidade. E se eu não consigo santificar a minha vida, eu não posso me relacionar com Deus. Deus também é amor. E falando sobre o amor de Deus, nós precisamos entender as implicações do fato de Deus ser amor. Por ser amor, Deus não mede esforços para salvar o ser humano, que é a parte mais importante da sua criação, a menina dos olhos de Deus, a coroa da criação. Em João capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus não disse apenas que nos ama, Deus provou o seu amor, Ele veio a nós. Jesus deu a vida por nós, Ele disse que ninguém tem amor maior do que esse, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Então, Deus não tem um discurso da boca para fora. Deus prova o seu amor, Ele nos busca, Ele nos quer salvar. Mas Ele é santo, Ele quer nos salvar. Mas a sua santidade não pode conviver com o nosso pecado. E por fim, Deus é justo. Sua justiça não permite que Ele ignore o pecado do homem. Se Ele ignora, Ele deixa de ser justo. E se Ele deixa de ser justo, Ele deixa de ser perfeito. Ele não pode abrir mão da sua natureza. Em Romanos capítulo 6, verso 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É isso o que o ser humano merece, por ter praticado o pecado. Da mesma forma como alguém que trabalhou a semana inteira, no final da semana merece o salário. O que a Bíblia diz é que o pagamento que o ser humano merece pelo seu pecado é a morte. Nós temos a tendência de minimizar a importância do pecado, principalmente do nosso pecado. Então o pecado do outro pode ser um pecadão, mas o meu não, eu fiz porque, e a gente vai tentando justificar, né? Não era uma coisa tão grande, eu não fiz por mal, e a gente vai tentando diminuir o valor ou o impacto que esse pecado pode ter. O que a gente precisa entender é que para Deus não há pecado pequeno ou pecado grande. O pecado se opõe à natureza de Deus, e a justiça de Deus exige que o pecador permaneça separado de Deus. É isso que a justiça de Deus determina. Então vejam, Deus ama e quer salvar. Deus é santo e a santidade é incompatível com o pecado do homem. Deus é justo e a justiça exige a condenação do pecador. Então, o homem é pecador. E ele não só se inclina, mas decide, escolhe viver contrário à vontade de Deus. Deus, apesar de amar o homem, porque Ele é amor, Ele é santo e é justo. E a santidade e a justiça de Deus mantém o homem distante dele por causa do pecado. A situação do homem é difícil, né? O que mais a gente precisa saber? A gente precisa saber que sim, há esperança. Precisamos saber que Cristo é o nosso mediador. Se eu não tinha como chegar até Deus, Cristo vem exatamente para que através da sua obra, Ele crie esse caminho e essa possibilidade, para que eu resolva o problema do meu pecado e eu possa ter comunhão com Deus. Verso 7 de Efésios 2, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. A graça, a bondade de Deus que se estende a nós, ela se estende através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a graça e a bondade de Deus se manifestam e nos alcançam na pessoa de Jesus Cristo. O Filho eterno de Deus se despe da sua divindade, Ele abre mão da sua divindade e Ele se veste da natureza humana e enfrenta todas as tentações sem se deixar vencer. E dessa forma, onde Adão, o primeiro homem, ele falha porque ele peca, o segundo Adão, esse homem espiritual, Jesus Cristo, ele triunfa. Ele enfrenta todas as tentações
mas ele não cede ao pecado. Assim, quando Jesus entrega a sua vida na cruz, ele não está pagando por nenhum pecado que ele cometeu. E porque ele não cometeu nenhum pecado, o seu sacrifício é perfeito. E ele pode apresentar-se como sacrifício para pagar o meu pecado e pagar o seu pecado. O sacrifício de Cristo na cruz satisfaz a exigência da natureza de Deus. E isso é extraordinário. Vejam, na cruz, Cristo recebe sobre si as nossas imperfeições e a condenação por essas imperfeições. E ele lança sobre nós a sua santidade. Então, quando Deus olha para aquele que creu em Jesus Cristo, ele não nos vê na nossa imperfeição, ele vê a justiça de Deus sobre nós. É assim que Deus nos vê. E isso satisfaz a santidade de Deus, que só pode conviver com quem é santo. A santidade de Cristo, a santidade que vem a nós através da fé em Jesus Cristo, permite que possamos nos relacionar com o Deus Santo. Na cruz, Cristo morre a nossa morte, a morte que eu merecia morrer como pecador. Então eu pequei, o salário do pecado é a morte. A justiça de Deus exige isso, mas Cristo morreu no meu lugar, e então a morte de Cristo, ela satisfaz a justiça de Deus. Deus agora pode me receber, porque Cristo morreu no meu lugar, a minha dívida foi paga. E na cruz, o homem encontra o caminho da salvação, e isso satisfaz o amor de Deus, porque Deus me ama, Deus ama você, e através da cruz, Ele pode nos alcançar, pode derramar o seu amor sobre nós, pode nos salvar. Por isso, salvação não tem nada a ver com religião. A religião é a expressão do esforço humano, né? Nós organizamos o culto hoje. A igreja batista, ela tem uma forma de servir a Deus. Se você for numa outra igreja, tem algumas coisas que são diferentes. Se você for numa outra religião completamente diferente, você vai encontrar outras práticas completamente distintas daquelas que nós praticamos aqui. O que é isso? Isso é o esforço humano, alguns na direção certa, outros na direção errada, mas a religião é um esforço humano para apresentar algo para Deus, e aquilo que o homem faz não pode salvá-lo. Por isso, salvação não tem nada a ver com religião. Salvação tem a ver com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que temos salvação. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o texto diz: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Se existe um só mediador, não existe nenhuma outra forma, nenhum outro caminho, para nós nos relacionarmos com Deus, senão através de Jesus Cristo. Então, Jesus é o nosso mediador. Não adianta eu ser bom e eu me esforçar ou ser religioso, se a minha fé não está depositada em Jesus Cristo, não há esperança de salvação. Em quarto e último lugar, então eu já sei que eu sou pecador, eu já sei que Deus é perfeito, perfeito em amor, perfeito em justiça e perfeito em santidade, e isso é incompatível com a minha natureza. Eu já sei que Jesus Cristo é o mediador, e através da morte dele na cruz, ele paga o preço que eu precisava que fosse pago, para que eu pudesse ter comunhão com Deus. Então o que mais eu preciso saber? Em quarto e último lugar, precisamos saber que a salvação exige fé. Então o fato de Jesus ter morrido na cruz no seu lugar, não significa que você automaticamente tem salvação. Ele morreu para que a porta da salvação fosse aberta para você, mas você precisa decidir entrar por essa porta, e essa decisão é uma questão de fé. Versos 8 e 9 de Efésios 2, o texto diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
para que ninguém chegue na porta do céu e diga: Senhor, pode abrir porque eu mereço estar aí dentro. Ninguém vai poder entrar no céu dessa forma. É pela graça. Salvação é alcançada unicamente através da fé em Jesus. Nada a mais e nada a menos do que fé. Então, não dá nem para eu dificultar a minha entrada, uma vez que eu tenha fé, e não dá para eu facilitar a minha entrada acrescentando alguma coisa à minha fé. Não importa, portanto, quantas coisas boas você tenha feito. O pecado que você cometeu corrompeu todas as coisas boas que você fez. Não importa quantas coisas ruins você tenha feito. Por quê? Porque a graça de Deus, ela alcança você independentemente da sua dívida. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus encerrou todas as pessoas debaixo do pecado, para que a todas pudesse estender a sua mão de salvação através de Jesus Cristo. É apenas fé. Deus, no exercício da sua soberana vontade, decidiu conceder gratuitamente o ingresso no seu reino e a segurança eterna àqueles que depositassem fé em Jesus Cristo para a salvação. É dizer assim: olha, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo para me conceder salvação, que Ele morreu na cruz no meu lugar, e que o sacrifício dele é suficientemente poderoso para que eu tenha o perdão dos meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia, está vivo, e eu agora o aceito, o recebo como meu Senhor e meu Salvador. É isso o que a Bíblia está dizendo. Aceitar a Cristo, reconhecê-lo como Salvador, é só através da fé. Mas é só fé, pastor? É só fé. Mas a gente precisa entender que essa fé não é apenas acreditar. Existem pessoas que imaginam que a fé salvadora é apenas acreditar que Jesus é real, apenas acreditar que Jesus existe, que Ele é bom. Mas, na verdade, a Bíblia nos dá conta de que essa fé salvadora, ela é um conjunto de 3 elementos. Não basta apenas você acreditar que Jesus existe. Nós estamos falando sobre o plano de salvação. Nós estamos falando sobre eu reconhecer que eu sou pecador. Eu reconhecer que o meu pecado me separa de Deus. E que se eu não resolver isso, eu vou viver a eternidade separado de Deus. A Bíblia está falando sobre o plano de salvação como o ato de Jesus vir e morrer no meu lugar. E eu aceitar esse sacrifício. Então, a primeira coisa que compõe essa fé salvadora é o conhecimento. Ninguém poderá ser salvo se não conhecer o plano salvador de Deus. Se você não conhece, você não tem como abraçar. Mas você que está presente aqui nesse culto, você já não tem mais esse problema, porque nós já falamos e repetimos a respeito dessa ação de Deus em seu favor. Então você que está presente aqui, você que está acompanhando através da transmissão, já sabe qual é o plano. O plano é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, morrer no seu lugar, para que a sua dívida fosse paga por Ele, e Ele lançasse sobre você a justiça que é dEle, para que você possa ter paz com Deus. Então agora você conhece. Sem conhecimento não tem como crer. Agora você conhece. Faltam 2 coisas. A segunda coisa é concordar com o plano salvador. Veja, você pode ouvir isso e dizer assim: olha, é uma história bonita, um negócio até legal, né? Mas eu não acredito que seja assim, não. Eu acredito que o homem, se ele morrer e reencarnar, e reencarnar, e reencarnar, e for sofrendo, ele vai se aperfeiçoando, e em algum momento, ele vai ficar perfeito e vai para o céu. Não, eu acredito que se eu fizer boas obras, e se eu fizer alguns sacrifícios, subir umas escadas de joelho, se eu der comida para os moradores de rua, se eu visitar as pessoas no hospital, se eu pegar um percentual grande da minha renda e poder investir nas pessoas que estão com dificuldades, eu creio que com essas boas obras, com esses sacrifícios, eu vou para o céu. Se você crê dessa forma, você até entendeu qual é a proposta bíblica de salvação, mas você não concordou com ela. Não adianta. Então, para que a fé
que habita no meu coração, ela seja a fé salvadora, eu preciso conhecer o plano de salvação, preciso entender quem eu sou nessa situação, eu preciso entender o que Deus está fazendo para me alcançar, e depois de entender isso, eu preciso concordar. Eu concordo, olha, isso é verdade mesmo, é assim mesmo, não tem outro jeito, só através de Jesus Cristo que eu posso alcançar a salvação. Bom, então, se você conheceu e se você concordou, você já deu 2 grandes passos, falta o terceiro, que é se comprometer. E aí eu tenho certeza que todos nós conhecemos alguém, né, que não está caminhando com Deus, que não está fazendo a vontade de Deus, mas que quando encontra uma pessoa que está assim com algum sofrimento, alguma luta, fala assim, olha, vai para a igreja, vai lá na igreja Batista do Gramble, tem um povo bom lá, o pastor lá é gente boa, eles vão cuidar de você, porque a igreja tem a palavra que vai transformar a sua vida. Vai lá, ele não vem. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu conheço o plano de salvação e eu concordo que ele é bom, e a igreja ela prega isso. Então quem for lá vai ser abençoado. Mas eu não quero me comprometer com isso. Eu quero viver um pouquinho mais as coisas aqui desse mundo, né? Se eu for fazer a vontade de Deus, eu não vou poder mais manter aquele meu negócio que é meio escuso, né? Que tem umas coisas erradas lá, mas que me dá lucro. Eu não vou poder mais me envolver naquelas noitadas, naquelas coisas ruins que eu faço. Eu não vou poder continuar me embriagando no final de semana. Enfim, tem um monte de coisa que eu faço, que eu gosto de fazer, e que eu não vou poder mais fazer se eu me comprometer com Deus. Então, eu conheço, eu concordo, mas eu não me comprometo. Não adiantou. Você pode dizer que Deus é bom, você pode dizer que Deus pode transformar a vida das pessoas, mas você não se comprometeu com Deus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus não vai obrigar você a caminhar com Ele. Ele vai respeitar a sua decisão se você decidir viver longe dEle. Agora, quem escolhe viver longe de Deus nessa vida, não deve esperar se encontrar com Deus na outra vida. Deus vai respeitar a sua escolha. João capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então eu preciso conhecer, eu preciso concordar, e eu preciso me comprometer, eu preciso dizer, sim Senhor, eu quero a tua salvação, sim Senhor, entra no meu coração, reina sobre a minha vida, a partir de agora eu não quero viver mais segundo a minha vontade, eu quero viver segundo a tua vontade, a partir de agora, eu quero viver em obediência a Deus, buscando a santidade de Deus, buscando cada dia me parecer mais com Deus, porque Deus me estendeu a mão de salvação. A salvação e o que precisamos saber. Agora sabemos que somos pecadores, sabemos que Deus é perfeito, e Ele não pode se relacionar com o pecador. Sabemos que Jesus é o nosso intercessor, é o nosso mediador, Jesus é o nosso salvador, é aquele que resolve o problema do nosso pecado, paga o preço, lança sobre nós a sua justiça, para que nós possamos agora sim, convivermos com Deus e nos relacionarmos com Deus. E agora eu sei que isso tudo é realidade na minha vida, quando eu consigo exercer fé, conheço o que Deus quer fazer por mim, concordo com o que Ele quer fazer por mim, e me comprometo em permitir que Ele faça isso por mim. Se assim eu faço, então Deus me transforma. Precisamos, portanto, abrir o coração, abraçar todo esse conhecimento, rendermos a nossa vida a Jesus, para que Ele nos transforme, Ele salve as nossas almas. Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar aquele que ouve. Deus quer salvar aquele que não ouve. Deus quer salvar aquele que vê, como aquele que não vê.
Deus quer salvar a todos. Se você ouviu, ou se você compreendeu, se você concordou, e se você comprometeu o seu coração. Não importam as deficiências, as limitações que o seu corpo físico tenha. Deus quer salvar a sua alma. E na eternidade tem um corpo novo esperando a gente. Você deseja essa salvação? Eu quero convidar a igreja a fecharmos nossos olhos nesse momento. E eu quero orar com você. Se você entendeu a mensagem e você deseja essa salvação, então você precisa fazer essa oração comigo. Eu vou orar. E se você desejar, repita comigo, não para mim, mas repita para Deus. Ore assim: Senhor Deus, obrigado por ter me trazido aqui nessa noite. Obrigado porque hoje eu compreendo que o Senhor vem me buscando e que o Senhor quer me salvar. Obrigado, Senhor, porque nessa noite eu pude conhecer de forma clara o Teu plano de salvação. Eu pude entender o quanto o meu pecado é sério e me separa do Senhor. O quanto o Senhor deseja me abraçar, mas não pode por causa do meu pecado. Eu compreendi nessa noite o que Jesus fez. Compreendi que Ele morreu por mim, para que pela sua morte eu pudesse ter vida. E depois de ter compreendido tudo isso, Senhor, eu quero dizer ao Senhor que eu concordo e que eu quero me comprometer com o Senhor. Eu quero confessar nesse momento Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu quero entregar a minha vida a Jesus nessa noite, para que Ele reine sobre a minha vida. Eu quero que o milagre me alcance. Eu quero ser feito Teu filho. Eu quero que o Teu Espírito, o Espírito de adoção, passe a habitar na minha vida, para que eu seja Seu, agora e por toda a eternidade. Eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Amém? A igreja continuará orando, e eu quero apenas fazer essa consulta a você.